Olá, sejam bem-vindos ao canal New Robótica. Continuando a série sobre planejamento em caminho, hoje eu vou falar sobre os algoritmos campos potenciais, os principais fundamentos. Campos potenciais artificiais, ou simplesmente campos potenciais. Quanto mais rápido e preciso um algoritmo de planejamento de caminho possa produzir uma rota, é mais desejável e mais procurado pelas várias aplicações em robótica autônoma. Melhores essas taxas, melhor o robô pode reagir a mudanças no ambiente e atingir os objetivos planejados. Em outras aulas, nós vimos que Dijkstra e a estrela são relativamente mais precisos, porém requerem uma quantidade maior de memória e de demandas de CPU. RRT é relativamente mais rápido, porém gera caminhos com certas imperfeições em zigue-zague. Campos potenciais, por sua vez, fornecem uma abordagem relativamente rápida e direta para guiar um robô em direção a um objetivo, mantendo uma distância segura dos obstáculos. Aqui um exemplo em uma animação que vamos ver na prática em seguida, utilizando o RViz, uma ferramenta do ROS, de uma função que gera um campo potencial de forma randômica. Então, começar um exercício entrando na área do CATKIN, do ROS. Fazemos um clone do código do curso. Em seguida, compilamos e damos o source no ROS. E assim abrimos o arquivo unit5. Esse arquivo preenchemos então com a função de forma a preencher o campo potencial. Percebe que essa função inicia com o valor inicialmente 0 e atribui no valor randômico de acordo com o loop de altura e largura. Fazemos o layout e iniciamos então assim o RViz. A ideia nesse exercício é verificar como é que é a representação de um campo, embora não tenha muita aplicação prática a um campo randômico. Mas como devemos fazer para criar então um campo potencial? Esse campo ele é criado por um campo atrativo e um campo repulsivo, conforme é demonstrado nesta equação. Então esse campo potencial total vai depender dessas forças atrativas e repulsivas. O campo potencial atrativo, a ideia básica é aplicar então aquela força de atração que pode permitir o robô ir em direção ao objetivo. Em geral, os campos potenciais atrativos são feitos de forma que os valores relacionados a cada grade reduzem à medida que se aproxima do objetivo e aumentam à medida que avança para posições mais distantes do objetivo. Aqui está uma função chamada função potencial cônica, e pode ser escrito dessa forma, onde o K representa uma constante potencial que relacionará uma distância entre a posição atual até a posição do objetivo. Conforme mudamos o valor da constante K, na posição próxima ao objetivo, esse valor vai ser o mínimo, e aumentando a inclinação de acordo com o valor da constante K. O gráfico então pode até observar-se uma analogia entre o nome da função potencial cônica e o formato do gráfico. Para calcular o valor da distância, em geral se usa a forma da distância padrão euclidiana. Aqui um script escrito em Python que permite implementar esta função. Outra forma comum de se relacionar valores a campos potenciais é através da função potencial quadrática. A fórmula da função potencial cônica apenas elevando-se ao quadrado o valor da distância calculada entre a posição atual e o objetivo. Aqui a representação gráfica a depender do fator de escala. Observa-se na animação que
o campo potencial gerado pela função quadrática, ele tem uma distância maior em relação ao campo potencial da função cônica. Da mesma forma que fizemos na função potencial randômica, vamos aqui incluir as funções potenciais atrativas, cônica e quadrática. Vamos comentar a fórmula que relaciona o valor da força de uma forma randômica. Inicialmente vamos fazer a substituição pela função potencial cônica e ver o resultado diretamente no RVis. Tal como na função potencial randômica, temos que preencher no código o preenchimento do campo potencial atrativo de acordo com a força que será gerada, e essa força é obtida através de parâmetros dados para uma função que também temos que incluir nesse código. Então vamos iniciar com o Roslaut esta aplicação, assim conseguimos iniciar o RVis. Tendo iniciado o RVis, clicamos ali em 2D Navigation Go e assim podemos ver o campo potencial sendo gerado com esta função cônica. De acordo com onde a gente clica, o objetivo é modificado e o campo é mudado. Retornamos em sequência para fazer o mesmo que fizemos na simulação, desta vez com a função potencial quadrática. Então vamos preencher a função inicialmente a função potencial quadrática, colocando aquele código que apresentamos anteriormente no nosso código da unidade 5. E em seguida vamos popular esse campo chamando essa função da força potencial quadrática. Fazemos um roundabout e executamos novamente o exercício. E observamos na prática no simulador RVis a execução da função potencial quadrática, encerrando aqui nessa aula os campos potenciais em que focamos por campos potenciais atrativos. Nas próximas aulas veremos como gerar o campo potencial repulsivo e na sequência como juntamos esses dois